Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universidade em Saída, o podcast que aproxima universidade da sociedade, mostrando iniciativas extensionistas aqui da PUC Campinas. No primeiro episódio, a gente explicou o que é a extensão. No segundo, a gente trouxe a emoção do Alma Lavada. E hoje nós vamos falar de um projeto muito especial e importante, que é o projeto Trauma, do renomado curso de medicina aqui da PUC Campinas, em parceria com o Vitalital, o Centro de Longevidade aqui da universidade. E claro que para falar sobre isso a gente está com o professor Joaquim, diretor do curso de medicina, docente extensionista, e também com as estudantes Bianca Domeni e Isadora Soares. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Muito obrigado. Obrigada. Professor, vamos começar explicando o que é o projeto Trauma? Trauma, de onde vem esse nome, como que nasceu o projeto, qual que é a ideia? Legal. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui na universidade, aqui no podcast da universidade. É um momento muito importante para o grupo, né, do Projeto Trauma, Gabi, porque é algo que a gente vem fazendo há mais de 10 anos dentro da universidade, sempre com o apoio da extensão. Ele vem ganhando cada vez mais espaço, importância e capacidade de realizar suas atividades, né? Ele surgiu, eu diria que há uns 14 anos atrás, em parceria com o professor Gonzaga, hoje é nosso decano lá da Escola de Ciências da Vida, onde eu desenvolvi um trabalho de primeiros socorros nas escolas. Campinas, de uma forma triste, mas vale a pena que lembrar, perdeu uma criança, foi o Lucas, por um engasgo numa excursão de escola. Ele era um cadeirante, ele engasgou com uma salsicha e ele foi a óbito porque ninguém soube desengasgá-lo. A mãe dele transformou o luto em luta e ela conseguiu transformar isso numa lei federal. A gente teve contato com ela algum tempo no passado e isso é um tema que me apraz no sentido que eu acho que é importante, né? Não tem nada pior do que uma morte evitável que não foi evitada, né? A morte, ela acontece, permeia o nosso ambiente de trabalho, infelizmente, mas aquelas que não deveriam acontecer, elas não podem acontecer, né? Então esse é um dos motes lá atrás, quando começou o projeto. E ele veio andando, o Papai do Céu ele vai nos alinhando, né? O professor Gonzaga precisou deixar o trabalho dele com parte, que é um trabalho de prevenção de acidentes com adolescentes, e aí a gente encampou ele para que esse trabalho não se perdesse na história, e aí o Trauma veio para junto dentro desse espaço. Com isso a gente ganhou parcerias com a INDEC, parcerias com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e começou a ganhar amplitude nas ações que a gente permeava e buscava de trabalho. A extensão, ela mudou um pouco a sua estrutura recentemente faz alguns anos, e aí a gente foi encampado então pelo Vitalitar, porque parte do que a gente começou a observar na prevenção do trauma era a prevenção do trauma nos idosos. Então tem toda uma característica essa população. A nossa universidade, ela foi a primeira universidade amiga do idoso da América Latina, né? Então isso nos atraiu também junto com o tema, e ele veio sendo construído ao longo de todos esses anos. Acho que durante o podcast a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, para te dar números, né, a gente executa muitas atividades, eu diria que praticamente quinzenal ao longo do ano, em diversas esferas. Depois as minhas coordenadoras vão poder falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente começou com um extensionista voluntário, isso há 14, 15 anos atrás. Passamos para alguns extensionistas, para ter um bolsista e alguns voluntários, e hoje o bolsista é da universidade, então todo professor tem direito apenas a um, e muito tranquilo, mas nós tivemos nesse ano de 2025 mais de 250, né, voluntários, candidatos, né, ao projeto. Muita gente, hein, professor? Muita gente, né? E aí meus coordenadores nos ajudaram, porque tem que ter um critério de seleção, né, de empenho, disponibilidade também, porque realmente exige dedicação. E nós hoje contamos com mais de 50 extensionistas aí executando todos os nossos projetos, que a gente vai falar um pouquinho mais aí. Mas como que funciona na prática? Assim, a gente entendeu a ideia do projeto, mas como que ele acontece? Essa prevenção, principalmente de acidentes com idosos, existe essa conversa com eles? Como que é a dinâmica ali? Gabi, acho que eu vou passar a bola para as meninas aqui, para elas falarem um pouquinho. Porque... Então, bora lá. Bianca, quer começar? Eu posso começar. Então, as nossas ações, elas são organizadas, como o professor disse, com o Vitalitar e com a INDEC. Então, eles passam algumas demandas, a gente também vê as nossas demandas, e aí a gente organiza atividade com os alunos. Então, a gente vai em escolas, a gente faz atividades dentro da PUC também. A maioria são práticas, mas a gente tem algumas demandas teóricas também. No Maio Amarelo, que é um dos meses que tem mais
mais demanda, a gente vai em praça, entrega panfleto, encontra motoristas de ônibus, tudo conversando sobre essa prevenção ao trauma de acidentes. E é muito interessante, os extensionistas, eles são muito participativos, tem que ter um trabalho ativo na sociedade mesmo, e acho que é muito interessante. Quer complementar, Isa? Acho que a nossa parceria com o Vitalitar, ela começou de uma forma muito exponencial, né? Então, a gente faz diversas ações com eles, a gente traz eles para dentro da nossa casa, para dentro da nossa faculdade, a gente passa sempre por uma capacitação também por como lidar com a pessoa de idade também. A gente acha que falar idoso hoje em dia é correto, mas a gente conversa com uma das coordenadoras do Vitalitar, que é a Mariana, e ela ensina a gente a como lidar com os idosos, a como conversar com os idosos, e a gente traz eles para dentro da nossa casa, da mesma forma como muitas vezes a gente vai ao centro do Vitalitar e conversa com esses idosos sobre a prevenção de quedas, que eles são boa parte dos pedestres. Então, durante o Maio Amarelo, não só falar com os motoqueiros, falar com os motoristas de ônibus, mas também falar com os pedestres, e os idosos hoje em dia são boa parte dos pedestres, né? Então, não só ações com Vitalitar, mas também durante o Maio Amarelo, ações que a gente ensina primeiros socorros, e por aí vai, são diversas ações. Com os idosos também, como ela disse, a gente conversa muito sobre esses acidentes evitáveis. Então, acidentes domésticos, coisas básicas que você pode mudar ali numa conversa, numa conscientização, e que vai ajudar muito a prevenção desses acidentes, que são uma das maiores causas de internação, né? Queda de idosos, então tem fraturas e etc., por conta desses acidentes, entre aspas, básicos, que podem ser evitáveis e resolvidos também. E como que dá para evitar, já que a gente entrou nesse assunto, né? E para quem está escutando, às vezes uma pessoa idosa ou quem lida com uma pessoa idosa, como que é evitar? Você consegue dar um resuminho assim do que vocês passam lá, os principais acidentes e como que é possível prevenir isso? Então, eu acho que toda a prevenção e conscientização não basta só uma vez, né? Então, é um processo, tem que ser um trabalho, por isso que acontece várias vezes ao ano e não só uma vez e acabou. Mas coisas como exemplo, então, tapete em casa de idoso, você evitar, por exemplo, subir em escada, essas coisas que podem trazer uma queda. Também, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que lembrar do banquinho, né? Ele mata mais do que várias linhas de trauma, ele mata mais em alguns estudos, mais do que quadros cardíacos. As complicações, porque você cai, você não necessariamente morre na queda, mas das complicações da queda, como uma fratura, você vai internar, aí na sua internação a cirurgia pode complicar, você pode desenvolver uma pneumonia, você pode desenvolver uma embolia gordurosa, uma série de coisas, né? E a gente sabe que a reserva fisiológica do idoso, ela é diferente, porque é idoso, né? Isso não é desmérito de ninguém, né? E as pessoas acham que envelhecer eu preciso ser igual que eu era 20, 30 anos atrás. Eu particularmente não sou assim mais, né? E a gente tem que pensar nisso. E a população está ficando mais velha, está ficando mais velha com mais qualidade de vida, com mais capacidade, mas ela não foi preparada. Eu acho que é isso que a gente enfrenta nessa geração. Os nossos pais, os meus pais, né? A minha sogra está em casa hoje, ela precisou pôr um marca-passo, né? E ela ficou toda assim, ela é super ativa, né? Então, mas eu marca-passo, porque na cabeça dela, a mãe dela, quando teve um problema e precisou, não sobreviveu. Não, hoje a gente consegue, a medicina chegou num patamar, né? Isso não nosso, né? Mas a medicina como um todo, ela chegou num patamar que a gente tem muita qualidade de vida, só que o indivíduo tem que saber que ele tem limites. Ele não está igual ao que ele era. Então, isso é uma das coisas que as meninas também conseguem mostrar, né? E tentar explicar nesse sentido. Você pode atravessar a rua? Tá bom, mas não atravessa quando começa a piscar o vermelho. Você não tem mais a velocidade para atravessar essa rua. Aí a gente associa isso ao mundo impaciente, né? O cara tá ali, tá todo mundo mais rápido, tem que ser dinâmico, a gente não pode falar muito senão fica cansativo, as mensagens são curtas, enfim. Isso se reflete no trânsito também. No anuário que foi lançado na PUC esse ano, né? O prefeito foi lá, a gente teve toda a INDEC, todo um trabalho da sociedade, foi feito lá no auditório da biblioteca. Na verdade o prefeito não foi, ele foi representado por um
alguém da prefeitura, mas enfim, foi alguma coisa muito grande que foi criada lá. O maior índice de atropelamento, né, a população mais vulnerável ao atropelamento é o idoso, na cidade de Campinas, né? Então esse é um dos focos, por exemplo, que a gente está começando a mudar para tentar falar mais da questão, a gente não da direção do idoso, parece que está um pouco mais tranquilo em números, mas a questão, como as meninas colocaram, deles como pedestres, né? Então não é que talvez tenha mais pedestre idoso, mas eles estão sendo os mais atingidos com acidente. E isso traz todo e aí quando eu falo transtorno, a palavra não é muito boa, mas entendendo dessa forma eu já explico, mas traz todo um transtorno para o sistema hospitalar da cidade. E aí você tem um acidente de trânsito que sobrecarrega porque está previsto. Isso aconteceu semana passada. Existe uma cirurgia eletiva programada de uma doença grave de uma paciente. A gente precisava de vaga de UTI. No final de semana chegou um acidente de trânsito. Precisou dessa vaga, a cirurgia foi suspensa, porque não dá para você simplesmente criar outra vaga do nada, né? Isso é limitado, os recursos são limitados, né? A gente fala que a vida não tem preço, mas a saúde tem um custo. Esse custo ele é inerente. Então, se a gente pudesse evitar esse acidente que aconteceu, não quero entrar no mérito, mas imagina que ele não tivesse acontecido, esse paciente tinha sido operado. Ele foi operado ontem, então tudo bem, atrasou só uma semana, mas não é isso que acontece, às vezes atrasa muito mais, né? Então, o trabalho da prevenção, ela não é só aquele indivíduo que foi prevenido, vamos essa palavra feia, né? Sim. Mas não é só ele, tem todo um sistema por trás e que infelizmente no Brasil a gente não dá esse valor, a gente não quantifica isso, né? Isso é um trabalho que os meninos fazem muito bem. Salvo engano, nós ganhamos um prêmio na Europa sobre a prevenção. Foi o primeiro prêmio, o primeiro lugar de um congresso internacional de trauma sobre acidentes de idosos, né? Foi sobre a quantidade de internações que tem de acidentes de idosos. Então foi meio que uma análise um pouco sobre essas internações, sobre como eleva muito o custo também do hospital para ter esses idosos, porque como o professor Joaquim falou, pode aumentar a chance de ter pneumonia, aumentar o tempo que você vai ficar internado por ser de uma pessoa idosa, né? Então foi um trabalho bem legal e aí a gente ganhou esse prêmio lá. Parabéns primeiro, né? E como que eles recebem essas orientações? Eles gostam de aprender? Vocês sentem que há uma diferença, um impacto na maneira de pensar, na maneira de agir? Eles viram multiplicadores desse conhecimento? Chegam em casa, falam para as pessoas da mesma faixa etária? Como que é? Olha, eu particularmente participei de várias ações com o Vitalitar e é sempre a ação mais gostosa de ir, assim, é muito gratificante você ter esse retorno deles, são disparados os mais interessados em aprender, então é muito gostoso você ter essa troca com eles, é sempre uma conversa, também em ações práticas, onde a gente tem um projeto também de transformar o party que atualmente é só de adolescentes, mas também fazer um party voltado para os idosos. Então, a gente tem muito essa troca com ele e eles sempre se mostram muito ativos e prestativos também em aprender sobre isso, porque eles também não querem ter esse trauma e eles também querem evitar essas situações. Então, por parte do Vitalitar, é muito bom ter essa demanda deles e a gente também conseguir atender essa demanda e poder participar e ajudar eles de forma ativa nessas questões sobre traumas preveníveis. Você também tem essa sensação, esse sentimento? Sim, eu concordo. Eu acho que eles são muito receptivos, assim, com a gente. Eles gostam de conversar bastante, compartilhar experiências também. E eu acho que é muito importante eles verem que faz parte do ser idoso você ter essas questões fisiológicas diferentes. Então, a gente tem que falar com eles de uma maneira em que eles vão receber isso pro lado bom e pro lado de conscientizar e entender que faz parte do ciclo da vida isso. Então, você não vai estar mais rápido quanto você estava quando você era um adulto, você tem chances de ter mais consequências por ser um idoso. Então, por isso que a gente também tem essas aulas antes, para a gente saber um pouco como falar com esse idoso, porque tem que ser de uma maneira mais delicada, assim, para introduzir esse tipo de informação. E outra coisa legal também, que a gente apareceu, e aí são os braços, né, da extensão, e por isso que esse número vai aumentando, e eu tenho que agradecer a professora Vera, a professora Ana, que dão essa liberdade pra gente aqui, né, a nossa pró-reitoria de extensão, porque isso ele vem tudo padronizado, né, eu chego lá, peço, eu falo, Joaquim, você de novo, fala, professora, quebra o galho e tal, né, e graças a Deus a gente tem essa parceria muito forte, e tem que reconhecer isso. Os idosos começaram a pedir treinamento em primeiros socorros por causa dos netos.
muitos deles ficam com os netos em casa para os filhos trabalharem. E aí eles têm medo se engasga, se passa mal, e aí a gente fez uma adequação, porque o treinamento é igual, mas uma adequação para o idoso atender o seu neto. Nossa, muito legal. E assim, foi uma demanda que apareceu, e os meninos que perceberam, e aí a gente ele ainda não acontece em uma magnitude muito grande, mas já teve alguns eventos por demanda dos idosos, né? Surgiu uma ação também muito legal, pela demanda também dos idosos, da gente ver hoje em dia que as redes elas se atualizam e ficam cada vez mais difíceis, e a gente faz uma ação também muito legal com os idosos do Vitalitar, de que a gente ensina a mexer nas redes. Então, no banco, eles muitas vezes têm interesse em mexer no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, como eles enviam um arquivo. Então, essa dinâmica que a gente tem com eles também não é sempre voltada só para o trauma. Então, a gente tem uma troca muito legal com eles adotam a gente às vezes como netos, e é muito bom essa participação, assim, no geral com eles. Essa demanda do primeiro socorros, ela foi muito rica, foi em São Paulo, eu não vou lembrar o evento, foi solicitado pelos coordenadores do evento, sabendo que a gente fazia aqui em Campinas, isso foi o nosso ápice. Ele foi capitaneado pela Mariana, faz acho que um ano e meio, e até teve um pouco a logística, a PUC também ajudou, mas a logística para levar porque a gente não só dá aula teórica, como as meninas falaram, porque tem tudo praticamente que a gente faz, precisa ter mão na massa, você precisa saber fazer. Então a gente tem simuladores, uma série de coisas para poder levar para cenários, para a gente poder ensinar. E teve uma logística e tudo mais, mas a gente conseguiu, com a ajuda da faculdade e da universidade, né, a gente conseguiu levar para lá. E aí teve então algumas oficinas clínicas, onde tinha uma aula rápida sobre o básico do básico, sobre primeiro socorro, como desengasgar uma criança, como pedir socorro, né? Perdão, uma das coisas, eu também sou capitão da Polícia Militar, né? Então a gente trabalha no pré-hospitalar também de outra forma, com bombeiro e tudo mais. Então, dependendo do lugar onde você trabalha, você mora em apartamento ou em casa, Gabi? Apartamento. Você já perguntou pro seu porteiro se ele vai deixar o SAMU subir na tua casa, ou o bombeiro subir na tua casa, se ele chegar lá na porta? Nunca. Você imagina então que você passou mal, conseguiu pegar o teu telefone e ligar 193 e o resgate vai chegar lá em 3 minutos. Em 5 você vai morrer. E o porteiro vai ficar te interfonando para saber se você chamou. E eles não vão subir, porque ele não vai abrir a porta. Então isso é uma realidade que acontece. E não é ruim do porteiro, porque ele foi ensinado que não pode abrir a porta sem falar com o proprietário, porque senão ele vai ser mandado embora. E ele está cumprindo uma ordem. Só que essa ordem ela é muito fechada, ela é pensada numa prevenção de furto ou coisa do tipo. Nunca mas parei ele não pra socorro. pensar sobre Então, isso. mas isso é uma realidade que a gente leva pro curso, e todo mundo fala assim. E aí, você vai estar desesperada no interfone, ou está atendendo o telefone, você não vai atender essa comunicação que você está pedindo socorro. Eventualmente, se estiver atendendo alguém, né? Então, tudo isso tem que ser alinhado. Então, você vê, é um treinamento simples e faz a diferença para você ganhar minutos, né? Minutos importantes para salvar a vida. Então, tudo isso a gente leva, né? E vai mostrando, tem panfletos, os meninos produziram material didático, audiovisual também. Audiovisual não, audiovisual por causa do slide, mas panfletos que a gente possa entregar para que possam ser consultados. Aí vem o que a Isa colocou muito bem, né? Porque tem um QR Code, se você puder... Tem lá, se perdeu o panfleto, salva no teu celular que você acessa na nossa página lá no Insta. Como é que eu faço isso? Aí passou a ser uma outra demanda dos meninos ensinarem. Uma assessoria completa. É que uma coisa vai puxando a outra, mas de uma forma muito natural, né? E eu acho que isso consolida o projeto. Que a gente fala de 14, 15 anos de história e chegar hoje com 250 candidatos, né? Não é simples. E não é do dia para a noite que você consegue, né? E a gente usa muito bem os 50, né? Sim, tem com certeza. Tem atividade para ele sempre. Então assim, você tem 50 extensionistas, você não faz nada, faz muita coisa. Pro nosso Comasp. Como que é essa estrutura? Porque é muita gente, né? Como que é organizado? O que cada um faz? Como que é? Terminando pro Comasp, que é o nosso Congresso Médico Acadêmico, foram mais de 10 trabalhos, né? Que a gente mandou hoje. Está acontecendo agora em outubro, foram apresentados. Então você tem produção, né? Do que faz. Então como que a gente faz? Isso ele veio crescendo, como foi numa crescente. Então os melhores que se destacam em capacidade, em liderança e tudo mais, que isso também é um ensinamento para os alunos, porque o médico ele tem que ser líder, sendo uma sala de emergência e tudo mais, a gente não é melhor ou pior do que ninguém, mas a gente tem mais responsabilidade e tem que ter mais competência, ponto. Né? Então não adianta gritar outra profissão, porque precisa. No nosso país, na legislação do nosso país, é o médico que manda. A gente responde legalmente por isso, então eles precisam ser treinados para tal. Então esse tem pessoas que querem vivenciar isso e tem pessoas que não querem uma vida um pouco mais tranquila. E faz parte você testar e, de novo, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Competências diferentes. Vou dar um exemplo aqui aleatório. A Bianca agora está cuidando do primeiro socorros. A Isa está cuidando do gabaritando, que é uma atividade com a IDEC. Aí a gente vai acertando, só que elas não ficam só nessa. Entre elas mesmo, que é o combinado, né? A gente troca. Mês que vem eu vou trocar para esse, porque todos têm a experiência
negativa e positiva, faz parte, experiência é assim, daquela área que está trabalhando para que eu me identifiquei mais com essa, me identifiquei mais com aquela, mas eu consigo conhecer todo o projeto. É assim que a gente funciona. E tem uma participação muito ativa também dos alunos, que acho que é isso que o professor falou, faz com que eles se destaquem. Então, de acordo com a nossa demanda, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente manda as ações que a gente vai ter, eles se voluntariam, a gente tem essa troca. Então, hoje a gente tá tendo uma ação na Escola Madre Cecília, então alguns alunos foram junto com os outros 2 coordenadores. Então, tem bastante flexibilidade dinâmica nisso e tem muita participação dos alunos também. E a gente, por gostar também e por fazer parte do projeto, a gente gosta de estar perto das ações. Então, a gente vai em diversas ações, faz questão de estar presente. E essa seleção, como o professor disse no começo, esse ano a gente teve mais de 250 pessoas interessadas. Aí primeiro a gente faz uma primeira fase por meio de um formulário online, vendo qual seria a disponibilidade do aluno, a intenção de participar do projeto de extensão, para ver o perfil, porque é um trabalho muito prático, muito ativo. Então a pessoa tem que estar disponível para fazer isso ao longo do ano. E aí numa segunda fase a gente faz entrevistas para conhecer um pouco mais a pessoa, reforçar o que precisa fazer, o que não precisa fazer. Então, para a pessoa também já entrar no projeto de extensão sabendo que vai ser algo prático, que ela vai ter que estar presente nas ações, porque é uma coisa muito mão na massa e que roda muito. Toda semana tem que ter gente participando e são ações desde adolescentes, idosos, jovens, então é bem dinâmico assim o projeto. E aí quem não de repente entra e não se dá bem, a gente tira. É avisado, né? Ó, você estamos na metade aqui, você não fez nenhuma atividade. Eu tive um problema, tal. O que você pode fazer? O que a gente pode fazer para te ajudar? Você precisa fazer. Não quero. Elas têm toda a autonomia de falar muito bem, então valeu, obrigado pela experiência. Tem que ter o perfil. Continuamos amigos, não tem nenhum problema. Retaliação. Não deu certo. A vida é assim, né? Todos os nossos alunos também não só ajudam nas atividades práticas, mas como o professor comentou, a gente enviou esse ano 10 trabalhos para o COMASP, que é o Congresso Acadêmico da nossa universidade, e todos os alunos extensionistas ajudaram a escrever os trabalhos que foram mandados e enviados, né? Então, os coordenadores foram autores, alguns alunos extensionistas que estão se destacando apresentaram os trabalhos e todos participaram ativamente na escrita dos trabalhos e estamos aguardando aí o resultado, caso tenha alguma premiação. E os alunos também não são só de medicina, então a gente abre para os outros cursos também. Atualmente a gente tem 2 alunos de TO, né? Ano passado tinha da enfermagem também, então ele é bem aberto para todo mundo que quiser participar. Isso é importante a gente falar, né? Isso. Então, ano que vem também a gente vai abrir para todos que quiserem. E aí é sempre nessa conversa de mandar as ações para eles por meio do grupo do WhatsApp. Aí eles vão na ação e tudo também é sempre registrado. E a gente divulga muita coisa pelo Instagram também, até para as pessoas que não são os extensionistas, mas as outras pessoas que querem conhecer um pouco mais do trabalho, saber o que a gente faz, alguns posts informativos que ajudam também as pessoas a aprenderem sobre a prevenção de trauma, seja em idosos ou em adolescentes. Então, é isso. E a gente tem também alguns alunos que acabam me procurando que não são selecionados, e a autonomia total delas. E aí depende de alguns alunos que eu conheço, que eu já trabalhei, eu pergunto se pode. Eles não rompem esse processo, mas eles podem trabalhar como voluntários. E professor, como educador, na sua visão, qual que é o impacto da extensão para a formação dos estudantes de medicina? Nossa, eu acho que essa pergunta você devia fazer para as meninas, mas eu falo para você, Gabi, que eu acho que a gente vira um polvo na faculdade, né? Enquanto que você dando aula, você tem um bracinho, né? Aí um outro bracinho você está lá na enfermaria passando visita, aí outro bracinho do povo você está lá no ambulatório atendendo, ouvindo às vezes as pessoas, orientando e tudo mais, e a extensão dá mais um braço para esse povo, né? Onde você chega mais perto da sociedade, desmistifica um pouco do médico, né? Do bom e do ruim, né? Porque a gente personifica a medicina, e a gente sabe que a medicina é um problema. A rede pública ela está precária por demanda, por volume. Existem excelentes pessoas, excelentes lugares. Nosso hospital agora transplantou um coração, né? Somos referência, enfim, uma série de coisas. Mas mesmo assim tem dificuldade. Um paciente que está com uma dor de barriga lá no pronto-socorro e está demorando para ser atendido, ele não quer saber que alguém foi transplantado lá. Porque eu sempre brinco, né? Qual que é a pior dor do mundo, Gabi? Você sabe?
é a minha. É óbvio, né? Independente. E é natural do ser humano isso, né? Eu não diria que isso é um egoísmo, mas é uma coisa, é a minha, não vou aguentar por causa de você, não. Cuida de mim. Né? E aí a gente personifica isso, essas dificuldades, né? E aí quando o aluno está na extensão, ele vê um outro lado, que não é só a dificuldade, mas é a vida das pessoas, né? Que a gente interfere muito bem, né? Positivamente. É legal você saber, depois eu vou dar um outro exemplo, né? Que aquela sua ação teve um resultado bom, inclusive na prevenção, porque a prevenção, a gente também é um pouquinho sem vergonha, né? Porque se a prevenção é bem executada, meu trabalho lá no hospital melhora. Tem todo um processo, né? Se as pessoas não fumassem, fossem ativas do ponto de vista de atividade física, cuidasse bem, a gente teria menos pacientes cardiológicos, menos pacientes diabéticos e uma série de coisas, né? Então a questão da prevenção, ela é muito ampla. E aí, quando a gente faz a prevenção do trauma, a gente também diminui a nossa demanda no pronto-socorro. Talvez não é tão perceptível, porque é uma coisa absurda, como eu já falei, né? Mas é muito interessante. E aí eu acho que, voltando, a extensão é esse bracinho que falta, no nosso caso, né? De a gente levar para a sociedade uma coisa talvez mais eficaz, mais preventiva, mais resolutiva. Ela é mais barata, né, do ponto de vista econômico, e ela dói menos, né, porque você não se machucou. Você não precisou passar por aquele trauma todo para você ser consertado. Você deixou de quebrar. Então isso é legal. Só que o brasileiro, ele não tem muito essa ideia, né? A gente é muito reativo, não proativo, né? Como eu te falei no trabalho na corporação, a gente também leva esse treinamento para policiais, para educadores da rede pública e tudo mais. E a gente já teve... que são dados que a gente não busca ativamente, porque não é essa a ideia do projeto, né? Mas tive professores da rede básica que ligaram no quartel agradecendo por 7 crianças desengasgadas. Olha só. Então, assim, é uma coisa muito rica, né? Você saber disso, que isso acontece. E assim, óbvio, para esse pai, para essa criança, não tem o que falar, né? Mas para o sistema, foram 7 pacientes a menos que chegaram lá. Que ficaram internados, que não complicaram, e enfim, que deixaram outras pessoas que estavam mais graves serem atendidas. Então tudo isso gera um processo que é intangível, a contabilidade disso, né? E essa é outra coisa que a professora Vera faz nos projetos antigos de extensão, voltando em gestões passadas, a gente tinha que dar número para isso, né? É muito difícil você dar número, né? E eu sempre saía mal nos projetos, porque como é que eu falo que eu evitei, né? São estudos que você vai tentar trazer, mas você não é a sua realidade, né? Não é o que a gente pode trazer para cá. E aí a gente conseguiu mudar um pouco essa percepção e tá funcionando muito bem, Então acho que é isso, mas eu queria que elas falassem um pouquinho também. Eu queria a visão delas também, claro. Bom, eu acho que participar de um projeto de extensão é uma experiência muito enriquecedora, assim. É gratificante demais e eu acho que é muito legal que a gente sai daquele núcleo, né? Então a gente sai daquela caixinha fechada e vai mesmo para a sociedade, ultrapassa essas barreiras e conversa com as pessoas, vê as demandas. Então a gente aprende a ter empatia, aprende a ouvir, aprende a ensinar e ver coisas que a gente pode fazer, e todas essas experiências só vão complementando para a formação não só de um profissional da saúde, mas também como pessoas, sabe? Então acho que é uma experiência, assim, muito legal a gente poder conviver nesses diversos núcleos da sociedade. Então, são experiências viáveis da gente fazer, ações viáveis da gente fazer em escolas, junto com a INDEC, nas ruas, nas praças de Campinas, que só vai enriquecendo e complementando o nosso currículo e a gente como pessoa também. Então, eu particularmente adoro, e quando você vê, por exemplo, com os idosos, que eles gostam, que eles querem mais, que eles exigem essa demanda, é muito bom, porque você vê que você está fazendo algo que de fato está sendo ativo, benéfico para a sociedade, para aquela população que a gente está, né, especificamente fazendo a atividade. Então é uma recompensa, assim, muito positiva que a gente tem. Então, eu acho muito legal, acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter na sua formação, porque você cresce muito como pessoa e como profissional também, podendo ter esse tipo de experiência, de ação, convivendo também, sabendo administrar. Então, por exemplo, quando a gente vai nas escolas, a gente tem que dar uma aula para ele falando um pouco. Então, a gente aprende a dar essa aula, a gente aprende a escutar eles, fazer a parte prática, ensinar, corrigir. Então é muito gostoso, assim, você poder sair desse núcleo e expandir para a sociedade inteira. Eu achei muito interessante que você também citou coisas que você aprendeu, né?
porque você tá lá para ensinar, mas ao mesmo tempo você também aprende, né, como pessoa, como você falou, né, a forma de atuar, a metodologia que vai usar, como que você vai conseguir acessar aquela pessoa, aquele paciente, para que ele te escute, né, isso você falou lá no começo, eu achei muito interessante também. Então são várias habilidades que são trabalhadas, né? Sim, e não só sobre primeiros socorros, mas até saber como falar com um idoso, como vai usar uma rede social, saber escutar algo que tá, né, dentro dele, que ele não tá conseguindo se expressar de certa forma. Então são várias qualidades, assim, vários aspectos que só vai agregando para você mesmo. Então eu acho que a gente mais aprende do que ensina dentro do projeto de extensão, por isso que eu acho muito importante a gente ter, e acho que a PUC, né, o professor também oferecer a oportunidade da gente fazer um trabalho de extensão é muito positivo, e não é à toa que tantos alunos querem participar e querem fazer e têm interesse também. Vale a pena? Nossa, muito. Eu acho que é um projeto muito imersivo. A gente tá dentro de diferentes lugares, então a gente tem contato com os policiais, a gente tem contato com as crianças nas escolas, os jovens nas escolas e o idoso. Então a gente vai dar uma aula de primeiros socorros nessas 3 esferas. Como a gente fala? A gente vai falar dentro de uma sala de aula com um jovem que ali não deveria beber, mas deve, não deveria dirigir, mas dirige. Como a gente vai dar essa mesma aula para um idoso? Como a gente vai dar essa mesma aula para um policial, para um bombeiro? Então a gente, como a Bianca falou, a gente mais aprende do que a gente ensina. É muito gratificante ter também um feedback deles, sempre muito positivo, e eles contarem com a gente, e a gente sempre poder dar o nosso melhor. Eu acho que a gente sempre procura capacitar eles, e a gente ser capacitado também, não só pelo professor, mas eles ensinando muito a gente das experiências de vida deles também, e como a gente tem que lidar com essas situações. Então, você vai dar aula para um policial, mas você tem que entender que o policial, ele também tem que cuidar muito da segurança do local. Então, como eu busco atingir um policial de uma forma positiva, ensinar ele que isso é importante, mas ele também me ensina que ele tem que fazer a função principal dele, não só de socorrer, mas também de proteger o local, manter a pessoa segura. Então, acho que a gente tem muito essa troca, e é muito gratificante ter sempre um feedback muito positivo vindo do professor e das pessoas com que a gente participa. O que vocês tentam replicar para quem está chegando? Quais são os principais ensinamentos que vocês passam, além do técnico? Eu acho que tomar a frente, assim, da ação. Então, a gente muitas vezes foi falar, por exemplo, nas escolas, e eu gostava de eu apresentar, dar aula, de ensinar a pessoa, de você estar fazendo uma recitação, você faz desse jeito, é o jeito correto. Então, as técnicas que a gente ensina do Stop the Bleed, de controle de hemorragia, como a gente faz. Então, eu sempre gostava de tomar a frente nessas situações. Eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho no meu primeiro ano, quando eu era só aluna, e tive o privilégio de ser premiada no congresso da nossa universidade. Então, eu sempre tento incentivar os alunos que vêm se destacando e que mostram muito interesse, não só pra gente, mas como pro professor, de tomarem a frente das situações. Como ele disse, o médico, ele tem que tomar a frente, não por uma questão de eu sou superior, mas uma questão de a gente responde por isso. Então, deles aprenderem também por uma questão de formação, né? Acho que eles também, da mesma forma como a gente se sentem muito gratificados de fazer parte da extensão, e eles trazem muito isso pra gente. Muitos têm muito interesse de continuar, inclusive, na extensão. Eu acho que além disso de tomar liderança, assim, né, ter essa proatividade, eu acho que passar para eles como é sentir a experiência de estar ali fazendo uma ação. Então, tanto de corrigir quando alguém está fazendo alguma coisa errada, quanto saber escutar, você saber ensinar. Então, acho que você conseguir sentir a ação e o projeto de extensão como algo muito positivo e que só tem a te agregar, assim. Então, como a Isadora falou, no
ano passado a gente, querendo ou não, se destacou, eu também apresentei trabalho, e você poder participar, aprender, pesquisar. Então, você ter todas essas habilidades construídas ao longo do ano como extensionistas. Então, acho que é isso que a gente tenta passar para eles, né, para os extensionistas. E ver essas diversas esferas e núcleos que a gente pode trabalhar como pessoa e como profissional de saúde. Então, não é só aquilo. Você pode trabalhar, é muito amplo tudo que você pode construir, assim. Então, acho que é isso que a gente tenta passar um pouco, e os resultados também, eles são muito positivos, nem sempre são números, mas são comentários, são elogios, são demandas de querer mais, fazer mais, quero continuar na extensão, o que eu posso fazer. Então, acho que é isso. Incrível, né, ouvir vocês. A gente está encaminhando para o final, mas eu queria pedir, professor, para você comentar, né, dar uma palavra final sobre esse projeto, a marca que ele está deixando na universidade, se ele só tende a crescer, se expandir, a alcançar outros nichos. E também vou pedir depois na sequência para as meninas deixarem uma palavrinha, até para quem pensa em fazer extensão e tudo mais. Gabi, eu acho que o que foi colocado aqui explica por si só, né? A gente começou com extensionista há alguns bons anos atrás, e hoje a gente tem essa demanda toda dos alunos. É um corpo muito grande e dinâmico que ele é autossuficiente agora. Então eu acho que um projeto de extensão robusto da universidade, e a professora Vera tem muito disso, né? Ela dá essa liberdade pra gente, é que ele existe independente da pessoa. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, porque a gente, se Deus quiser, um dia aposenta, né? Vai ficar bem e tal, e a PUC vai continuar formando boas pessoas, e quando a gente for atendido por um médico na sociedade, e eu já ouço isso daqui de algumas pessoas próximas. Eu fui lá no hospital e perguntei onde ele se formou, era na PUC, eu fiquei mais tranquilo, né? Então isso é muito legal de ouvir, né? Sabendo que a gente se sente bem. Então acho que essa é a ideia do que a extensão tem que ser. Tudo isso que as meninas colocaram, que a gente falou um pouquinho, as demandas que sustentam o projeto. Eu me fale se eu estiver errado, mas acho que uns 60% a 70% das atividades que a gente está fazendo esse ano são por solicitações, não foram por as parcerias que a gente... Lógico, a gente tem as parcerias, mas que nem o colégio hoje ligou pra gente pedindo se a gente não podia ir, né? A INDEC liga pra gente pedindo se a gente não pode ajudar em mais esse negócio que não fazia parte do escopo. A INDEC foi pra PUC para lançar o anuário por causa dessa força que a gente teve de parceria, e teve uma certa... não vou falar o que teve no Instagram, mas assim, eram vários concorrentes e a INDEC nos escolheu. Né? Então, por que isso? Porque o grupo, né? Então não é o nome de ninguém aqui, mas o nome PUC, né? Ele está forte, ele está consolidado. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais, né? Então, medicina da PUC, os alunos da PUC, eles que fazem uma diferença para a sociedade. Eu acho que o professor falou tudo, e a extensão, ela não é construída por um só, então sem os alunos não daria certo. E é muito interessante ver como todo mundo quer participar mesmo, e é proativo para fazer dar certo, para fazer funcionar. E eu acho que a PUC dá essa oportunidade, é algo único, assim, que todo mundo quer agarrar e quer pegar para conseguir participar mesmo. Então, acho que a extensão, ela ampliar esse núcleo de participação que a gente pode ter é muito positivo, como eu disse anteriormente. Só tem a agregar, e a gente mais aprende do que ensina. Só que a gente aprende coisas que nem sempre numa aula teórica, na sala de aula, no currículo, né, a gente vai conseguir aprender. Então, tendo essa oportunidade a mais, é muito positiva. Eu acho que a PUC dá a oportunidade da gente participar de uma extensão, e a gente cuida muito fazendo ações com a INDEC, com a polícia, fazendo ações em escolas, mas a gente também tem muito o privilégio de cuidar da nossa casa, então a gente também gosta muito de fazer ações dentro da nossa universidade, dentro da PUC, e poder retribuir um pouco do que é oferecido pra gente. Então, a gente ter essa troca também com a nossa universidade é extremamente gratificante e traz muita oportunidade, não só pra gente atualmente que é coordenador, mas para os nossos alunos de forma geral, e acredito que para o professor também. Com certeza. É um orgulho você ver as meninas aqui, né, do jeito que elas falam. O que a Isa falou, vou interromper, desculpa, Bianca. O aluno, ele se forma, ele sabe fazer primeiros socorros, tá? Mas ele demora para ele juntar as peças desse quebra-cabeça. Isso a gente percebeu lá no passado,
e hoje ficou autônomo também. Então a extensão recebe os acadêmicos, os calouros, os bichos, que não pode ser mais bichos, os calouros e tal, mas é bicho, para nós é bicho que é com funciona de um carinho. E aí eles passam na segunda-feira, no primeiro dia de aula, a tarde toda atende primeiros socorros. Então ele sai do primeiro dia de aula da universidade, da faculdade de medicina, sabendo atender uma emergência, porque a extensão dá conta de fazer isso. Então aqui a Isadora colocou muito bem, eu interrompi a Bia aqui para falar, a gente cuida de casa também, então a gente não está preocupado só com um de fora, em que pese a extensão ser o extramuros, mas para nós esse aluno ele ainda é extramuros porque ele chegou hoje, e literalmente é hoje, né? E aí a gente vai lá e cuida deles, e por conta disso a gente também identificou uma demanda de outras faculdades que pedem treinamento para a gente, o Universo PUC, por exemplo, né? E o Vida, né? Que foi na semana, aquela semana Viva que PUC. Viva PUC. Nós também temos uma estação de primeiros socorros, que é a primeira que lota, né? E aí estamos tentando para o próximo trazer aqui para o Campus 1. Então é uma preocupação com a gente mesmo, né? E isso é o que eu falei, eles têm que ser autônomos, né? O projeto ele tem que andar sozinho. E ele já está andando. Desculpa interromper. Não, só um pouco disso também, né? Como o professor disse, nesse primeiro dia a gente dá essas aulas para os calouros da medicina, com uma parte teórica e prática, para eles já saírem de lá sabendo um pouco sobre o BLS, o suporte básico de vida, que é algo assim essencial para qualquer pessoa, e não só desses alunos, né, dos calouros. Por exemplo, na semana acadêmica a gente faz o workshop que também são para os nossos alunos da PUC, então a gente ensina, então não é só para fora, mas para os próprios estudantes da PUC conhecerem um pouco mais sobre o projeto e sobre tudo que a gente ensina dentro dele. E é sempre muito positivo também, os alunos saem assim encantados desses workshops, dessas aulas que a gente dá. E não sei se quer complementar. Acho que é isso, eles gostam bastante, eles sempre têm muito interesse. Esse ano os calouros, os bichos eram super animados, perguntaram como que faz para fazer parte do projeto, e é sempre muito gostoso assim essa troca. E a gente não é só coordenadora do projeto, né? E a gente também é aluna da faculdade. Então eles encontram a gente na faculdade, perguntam, sempre tem um interesse de participar. A gente também faz às vezes parceria com algumas ligas, a Liga do Trauma, e é sempre muito gostoso assim ter muita participação dos alunos. Você falou, né, que os alunos ficam encantados. Eu saí encantada do papo de hoje, assim, eu achei inspirador, foi muito legal aprender com vocês. Um projeto lindo, que tem impacto na sociedade, que tem impacto na formação dos profissionais da medicina, né, que traz essa empatia, essa escuta ativa, essa preocupação com o outro. Então, eu agradeço muito vocês três por terem participado. Espero que o pessoal também que nos ouve, né, tenha acompanhado até aqui, tenham gostado muito. E a gente mostra, né, esse conceito da universidade além dos muros, trazendo esse impacto real, né, esse impacto transformador. Então, muito obrigada. A gente encerra por aqui mais um episódio do Universidade em Saída. Espero até o próximo. Tchau, tchau.